Disciplina, liberdade e compaixão é Fortaleza. Salve, galera tricolor. Estamos de volta aqui no Pit Esquadrão, direto no CT Evaristo de Macedo. O jogo treino terminou. Daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva. E o Bahia venceu o jogo por 1-0. O primeiro tempo foi um jogo com 35 minutos, em que o técnico Rogério Ceni montou um time diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, né? Por exemplo, goleiro Danilo Fernandes, na lateral direita o Eric, os zagueiros o Canu, né, e o Luiz Gustavo, né, na lateral esquerda o Zé Guilherme, o meio campo que teve o jogador Caio Alexandre e Everton Ribeiro, eles são titulares, mas o Caio Alexandre está voltando agora de uma situação de contusão. Esse sistema de meio de campo que foi feito no Bahia, e o Rodrigo Nestor. Na frente teve Kaique, o jogador Thiago e Cauli. E esse jogo, essa primeira fase, terminou 0-0. Teve um pênalti a favor do Bahia que o juiz não deu, depois teve um pênalti Mandrake que o juiz deu e que Danilo Fernandes terminou defendendo. E aí no segundo tempo o técnico Rogério Ceni mudou tudo. Ele veio com uma outra formação, com um time mais encorpado, né? A gente sabe que a gente viu aí no primeiro tempo um time com Everton Ribeiro, com também o jogador Caio Alexandre, mas Everton Ribeiro voltando agora e Caio Alexandre ainda nem jogou na volta, ficou no banco no jogo contra o Internacional, mas não entrou. O Everton já entrou em 2 jogos, né? Bragantino na fase final do jogo, bem finalzinho, e o jogo contra o Internacional praticamente todo o segundo tempo. E aí, o segundo tempo aqui desse jogo, que terminou 1-0 para o Bahia, um golaço do jogador William José a 30 segundos, tivemos uma formação com Ronaldo no gol, na lateral direita Gilberto, tendo o jogador David Duarte na zaga, Rezende e o jogador o Michel Araújo, como se fosse um jogador na lateral esquerda. No setor de meio campo tivemos o jogador Acevedo, né? O jogador Jean Lucas, Iago Borduc, na frente Ademir, William José e o fantástico Tuca, né? Então foi essa a formação, foi isso que nós vimos aqui no CT Evaristo de Macedo, desse match de treino do Bahia contra o time do Five. Um match de treino muito bom, porque a gente sabe, né? Uma situação para movimentar, para que o time tenha uma noção do jogo contra a equipe do Fortaleza. É claro que esse time do Five é um time amador, um time de faculdade, de bar, segundo informações, mas é um time que faz vários amistosos contra equipes profissionais, contra o próprio rival, contra equipes do futebol baiano que jogam a primeira divisão e também a segunda divisão do futebol baiano. É o Pit Esquadrão na área, hein? Se derrubar é pênalti, como diz o careca do Café de Itapuã. Faça a sua obrigação no Pit Esquadrão, né? A gente pede isso sempre. Dê o like, ative o sininho e também compartilhe com a galera. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Tricolor aqui do CT Evaristo de Macedo.